Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Antes de nós lermos aqui os versículos que eu quero compartilhar com os irmãos, só lembrando os irmãos, hoje é sábado, normalmente nos sábados nós não temos devocionais, mas como foi mencionado no início do mês, né? Nós tivemos devocionais no dia 2, no dia 9 e hoje, agora, dia 16. Estamos tendo devocional para nós concluirmos o nosso conteúdo no dia 22, que é a próxima sexta-feira. Então, na próxima sexta-feira, nós encerramos o nosso ano aqui como ministério. Nós fizemos a leitura, o estudo, compartilhamos devocionais de todo o Novo Testamento. Ficou faltando apenas Apocalipse, que como eu já mencionei com os irmãos, nós faremos um estudo separado, unindo Apocalipse com o livro de Daniel, e isso vai ser para um outro momento. Então, na sexta-feira, nós concluiremos a nossa leitura do Novo Testamento com a carta de Judas. Então, hoje, o nosso capítulo de hoje é 1 João capítulo 3. Nesse capítulo aqui, João exalta, né, o privilégio de nós sermos filhos de Deus. Ele começa o capítulo falando: grande é o amor que o Pai nos concedeu. E qual que é esse amor? Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o direito de se tornar filho de Deus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E glória a Deus por isso. E aí, nesse capítulo, João vai falando, explicando aqui que todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que se tornou filho de Deus, ele vai caminhar na justiça, ou seja, vai levar uma vida justa e reta diante de Deus. Por quê? Porque ele não vai mais estar imerso no pecado. Agora ele está imerso em quem? Em Cristo Jesus, no reino de Deus. E ele vai explicando aqui como que nós podemos ver quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. E aí eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 7 até o 10, que está escrito assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Nós já vimos, amados, que João ele vai discorrendo na sua carta explicações a respeito dessa vida no amor de Deus e ao mesmo tempo ele vai combatendo uma heresia que estava se alastrando ali na igreja primitiva, que eram os conceitos gnósticos do gnosticismo que nós já falamos nos dois áudios anteriores, principalmente no primeiro capítulo, né? 1 João capítulo 1, eu expliquei um pouquinho para os irmãos. Então, no capítulo 2, ontem, fala um pouquinho sobre a questão do anticristo, ou seja, aquele que nega que Cristo é o Filho, é o Messias, é o Filho de Deus enviado, é a manifestação exata de Deus. Quem nega isso era para os irmãos terem cuidado para não serem enganados por esse tipo de coisa, por esse tipo de conhecimento, que só se diz conhecimento, mas na verdade é uma heresia. E aí ele continua no capítulo 3 e ele vai falar: olha, grande é o amor de Deus por nós somos chamados filhos de Deus. Agora, se somos filhos de Deus, nós vamos viver como? Nos purificando. Ali no versículo 3 ele fala: todo aquele que sabe que é filho de Deus, ele tem essa esperança. Qual esperança? Ele explica ali nos versículos 1, 2 e 3. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não conseguimos nos ver como exatamente somos. Por quê? Porque ainda não temos o nosso corpo glorificado.
ainda não se manifestou exatamente a nossa vida, assim como Cristo Jesus é, com o seu corpo glorificado, sem pecado, mas nós seremos como Cristo. E aí ele diz: quem tem essa esperança, quem entendeu que foi adotado como filho de Deus, que vai ressuscitar num corpo glorificado, sem pecado, quem tem essa esperança vai se purificando, ou seja, vai levando uma vida pura, vai deixando a vida de pecado para trás e vai avançando numa vida de justiça. É isso que João está explicando aqui. E aí ele vem e fala esses versículos que nós lemos, do 7 ao 10, falando assim: olha, não deixem que ninguém engane vocês, porque aquele que pratica a justiça, aquele que leva uma vida correta, justa diante de Deus, ele é justo, assim como Jesus Cristo é justo. Mas aquele que pratica, aqui, amados, esse pratica, não é quando nós erramos, falhamos, caímos em nossa caminhada cristã, não é nesse sentido. É aquele que deliberadamente diz que é cristão, porque aqui ele estava, vale lembrar que ele estava corrigindo algumas coisas, exortando alguns irmãos, por quê? Porque muitos diziam que eram cristãos, mas viviam uma vida libertina, exatamente por causa de um dos conceitos lá do gnosticismo, que eu creio que os irmãos, se vocês ouviram o capítulo 1, vocês vão lembrar, um dos conceitos era que a carne é essencialmente má, não tenho o que fazer com ela, então é o espírito que é salvo, eu posso viver na prática do pecado que não tem problema nenhum. Então, João vai ensinando e ao mesmo tempo refutando esse conceito que estava sendo disseminado no meio da igreja. Daí ele vem e diz assim, ó, aquele que pratica, ou seja, aquele que vive nessa libertinagem, vive deliberadamente no pecado, ele é do diabo. Ele não nasceu de novo. Ainda que ele diga que tenha nascido de novo, ainda que ele diga que ele é filho de Deus, ele não é. Porque ele é filho do diabo, porque é o diabo que vem pecando desde o princípio. E o Filho de Deus se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. É por isso que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Esse não pratica o pecado não vive deliberadamente na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não tem como, ele não pode estar na prática do pecado. Por quê? Porque a natureza dele é outra. Ele foi regenerado. O pecado não vai mais ser algo agradável para ele, ele não vai mais conseguir viver intencionalmente, deliberadamente, numa vida pecaminosa. Então ele explica isso, amados. É interessante nós vermos, né? Porque ele faz essa explicação ao mesmo tempo dando um ensinamento para nós entendermos quem nasceu de novo, quem não nasceu, os frutos, né? Jesus já falava que nós conheceríamos pelos frutos, e ao mesmo tempo ele vai refutando um ensino que estava se alastrando no meio da igreja, dizendo aquela linha de gnósticos cristãos que diziam que existe até hoje, né? Existem essa linha aí de pensamento, gnosticismo cristão, isso não existe. Ou você é cristão firmado no evangelho, ou você acredita em heresias, em ensinos corruptos, errados, mas não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Então é isso que o apóstolo João estava combatendo aqui, refutando aqui, dizendo, olha, não tem como viver na prática do pecado e dizer que é cristão, que é filho de Deus. Por que não tem como? Porque você nasceu de novo, e se você nasceu de novo, a semente divina permanece em você, e o pecado não vai mais ser algo agradável, a tua natureza mudou, o Espírito Santo habita em você, você vai ser impulsionado para um novo modelo de vida, não vai mais ser impulsionado a continuar numa vida de pecado, você vai ser impulsionado a um novo modelo de vida. E aí ele deixa bem claro, essa é dessa forma que nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Ou seja, não adianta também dizer que é cristão, eu faço tudo certo, mas odeia o seu irmão. E aí ele vai falar dos versículos 11 em diante, para quem lê o capítulo fica mais claro, ele vai falar exatamente sobre essa vida de amor fraternal, que não tem como nós falarmos que amamos os nossos irmãos e não socorremos os nossos irmãos em momentos de aflição, de angústia. É interessante porque esse texto vai deixar bem claro uma questão
financeira mesmo. Ele diz assim, olha, se alguém tem recursos materiais e vê o seu irmão passar necessidade, ou seja, alguém tem condições, é um irmão em Cristo, diz que é um irmão em Cristo, tem condições, não tô falando aqui de quem não tem, amados, porque quem não tem, não tem, né? Não tem muito o que fazer, mas quem tem condições, vê um irmão em necessidade e não faz nada por esse irmão, não faz nada, simplesmente ignora. Aí ele diz assim, como que pode o amor de Deus permanecer nessa pessoa, nessa vida? Não tem como, porque se nós temos condições, nós precisamos ajudar as pessoas, não podemos amar somente de palavra. O nosso amor deve ser em ação, em verdade. Então ele continua, né? Ele finaliza esse capítulo 3 aqui, falando exatamente que nós demonstramos que somos filhos de Deus, vivendo de uma forma justa, reta, ou seja, praticando a justiça e amando os nossos irmãos. E o exemplo que ele dá, bem prático para demonstrar que nós amamos os nossos irmãos, eu sei que o meu irmão está passando por dificuldade, por necessidade, eu tenho condições e eu não faço nada, eu ignoro. Aí ele diz assim, não tem como o amor do pai permanecer nessa pessoa. Então, amados, aqui esse capítulo é um capítulo muito prático. Ele nos ensina se de fato nós estamos em Cristo ou não. E se alguém acha que não está em Cristo, é simples. No capítulo 3 mesmo ele diz qual que é o mandamento do Senhor. Ali no versículo 23. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Amados, crer em Cristo Jesus é alimentar um coração de fé, é alimentar uma intimidade com o Senhor, é crescer no conhecimento do Senhor, é confiar que a obra que Cristo Jesus fez foi completa, perfeita, é alimentar essa comunhão com Deus e deixar fluir esse novo modelo de vida que o Senhor mesmo estabeleceu e conquistou para nós. E esse modelo de vida ele vai sendo manifestado pouco a pouco. É interessante ali no versículo 9 que nós lemos ali, que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática intencional, proposital, deliberadamente, ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Veja que a palavra fala a semente, e uma semente ela precisa de uma terra fértil, ela precisa ser regada, alimentada para quê? Para crescer, para se tornar uma árvore visível. E aí nós precisamos fazer o quê? Regar a semente e deixar o nosso coração ser a terra fértil para que essa semente ela cresça e frutifique muito. Esse é o intuito, amados. Então, se alguém olha para a sua vida e diz, será que eu pertenço a Deus? A palavra é clara, se nós cremos em Cristo Jesus, se você crê que Ele morreu, ressuscitou, fez uma obra completa pela sua vida, perdoou os seus pecados, você não precisa mais se sentir condenado porque Cristo levou naquela cruz os seus pecados. Se você crê nisso, você recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E a partir dessa vida, você vai alimentando uma vida do quê? De fé na suficiência de Cristo Jesus. E como você faz isso? Num relacionamento com Deus. Por meio da leitura da palavra, por meio da oração. Não tem como existir comunhão com Deus sem leitura da palavra e sem oração. É impossível, amados, não tem como. É dessa forma que a maior parte da nossa comunhão com Deus é dessa forma, dessa maneira. Ao nos alimentarmos através da sua palavra e através da oração. A oração é o momento em que nós falamos com Deus e ouvimos Deus. Deus fala conosco. Eu sempre falo que o Espírito Santo ele não é mudo. O Espírito Santo habita em nós, ele quer nos dirigir, ele quer nos guiar, ele quer liderar a nossa vida. E a nossa caminhada de fé é isso. Nós vamos crescendo, amadurecendo, tendo comunhão com o Senhor, aprendendo a ser liderados pelo Espírito Santo, vivendo essa vida justa, santa, reta, que não é simplesmente no exterior. Eu sempre falo que o exterior ele só revela o que está sendo alimentado no interior. Então, se nós alimentamos uma vida de comunhão com Deus, isso vai ser revelado nas nossas práticas, nas nossas estruturas mentais, na nossa forma de ver a vida, de pensar, de reagir.
Tudo que nós alimentamos no nosso interior vai sendo manifesto. Uma hora ou outra vai sendo revelado através da nossa vida prática, da nossa vida cotidiana. Então a palavra deixa bem claro que todo aquele que nasceu de Deus, ele não vai viver intencionalmente, ou seja, nós erramos, amados. Aqui eu quero que os irmãos entendam isso. Nós erramos, nós pecamos ainda em nossa caminhada cristã. Mas quem nasceu de novo, o pecado não é mais algo confortável. O pecado não é mais algo que ele diz, é assim mesmo. Não. Se torna desconfortável, é algo que nós não conseguimos mais. Por isso que a palavra diz, ele não pode estar no pecado. Não é de não pode de uma regra, você não pode estar no pecado. É não pode de não consegue mais. Porque a vida dele mudou, a natureza dele mudou, ele foi regenerado, o Espírito Santo habita nele. Ele não consegue mais. Não consegue mais viver intencionalmente como ele vivia antes, sem dar valor para as coisas que fazia, pensava. O mundo vive assim. O mundo deixa, né, as coisas acontecer. Eu vou fazendo, eu vou vivendo e pronto, acabou. O mundo não olha para as consequências. O mundo não faz isso. Só vive. Só quero ser feliz. Com essa desculpa de só quero ser feliz, porque eles acham que a felicidade é encontrada na libertinagem. E a verdadeira felicidade só é encontrada na liberdade que existe em Cristo Jesus. Vivendo a vida que Cristo conquistou. Por quê? Porque a única vida que é livre é a vida de Cristo. Fora de Cristo nós somos prisioneiros. Prisioneiros de um mundo corrupto, prisioneiros das trevas, do império das trevas. Porque não existe neutralidade. Ou pertencemos a Deus ou pertencemos ao diabo. E João deixa muito claro isso daqui. Ou somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo. Não tem muro nisso, não tem neutralidade. Não, eu não sou nem filho de Deus e nem filho do diabo. Isso não existe. Ou é uma coisa ou é outra. A palavra parece dura. Parece dura, né, amados? Mas é a realidade. É a realidade. Nós, antes de nascermos de novo, estávamos mortos, a palavra nos garante, em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas transgressões e pertencíamos ao diabo. Mas o Senhor Jesus nos resgatou, fez uma obra completa, porque ele veio para quê? Para destruir as obras do diabo. E todo aquele que deposita a sua fé em Cristo Jesus é arrancado, é resgatado do império das trevas, do governo e da liderança de Satanás e é colocado no reino de Deus para viver a partir da liderança do Espírito Santo que foi depositado em nós em forma de semente, para que nós possamos avançar, crescer, amadurecer. Então, que eu e você, amados, nós possamos alimentar essa vida de justiça, alimentar essa vida que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós com um alto preço, o preço do seu próprio sangue. Amados, que eu e você possamos nos dedicar nessa comunhão com Deus e deixar isso ser externado através da nossa vida, do nosso modelo de se viver, da nossa vida cotidiana. E isso vai sendo revelado, manifestado através do amor fraternal, o amor entre os irmãos. Isso vai sendo revelado à medida que nós vamos entendendo essa vida, somos filhos de Deus. E como diz ali no versículo 1 desse capítulo, que grande amor é esse que o Senhor nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Isso é um privilégio e devemos e podemos, com gratidão, com satisfação, alimentar essa nossa comunhão com Deus, para que cada vez mais essa vida justa, santa e reta seja revelada através da nossa vivência, do nosso viver, né? Na nossa família, no nosso trabalho, onde for, com os irmãos da igreja, onde for, que nós possamos cada vez mais revelar essa vida da regeneração. Em nome de Jesus. Então, que eu e você possamos alimentar um coração que ama a justiça. A palavra de Deus diz, né? Jesus disse lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, eles serão saciados. Ou seja, quem tem fome e sede de viver essa justiça de Deus, de viver essa vida nova. O que é viver a justiça de Deus? É viver a vida que Cristo conquistou para nós. A partir da liderança do Espírito Santo, do conhecimento dessa vida de Cristo. À medida que nós temos fome e sede disso, a palavra nos garante que nós seremos saciados. Ou seja,
nos sentiremos satisfeitos, felizes. Isso é um privilégio muito grande, amados. Não sei vocês, mas eu vejo um privilégio muito grande nós sermos chamados filhos de Deus e termos essa obra completa de Cristo Jesus realizada em nosso favor. Tem um versículo em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim: se Deus não poupou o seu único filho, será que ele não vos dará de graça com ele todas as coisas? O Senhor tem bênçãos sem medida para nós. É que eu não falo simplesmente de bênçãos materiais, amados. Quando a gente fala assim, as pessoas só pensam nisso. Parece que a mente está muito fixada no dinheiro. Claro que Deus não tem problema com dinheiro, ele enriquece mesmo, principalmente aqueles que não têm o coração voltado para o dinheiro. Aí Deus dá mesmo. Daí Deus enriquece mesmo, Deus libera mesmo. Por quê? Porque o coração dessas pessoas não está fixado no dinheiro. Então, eles podem desfrutar do dinheiro com a liderança do Espírito, não com a liderança de Mamon, de Satanás, do diabo. Então, aí eles recebem mesmo. Deus não tem problema com isso, mas quando eu falo sobre Deus derrama bênçãos sem medida, amados, são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nós já temos em Cristo Jesus. E o Senhor deseja que nós vivamos tudo isso. Vivamos tudo isso. Mais do que simplesmente ter bens materiais, amados, como é glorioso nós permanecermos inabaláveis em qualquer circunstância. Eu não sei você, mas eu acho isso glorioso demais. Uma pessoa que consegue permanecer inabalável, independente do que ela passe. Ela continua tendo fé, ela continua orando, ela continua louvando, ela continua sorrindo, ela permanece inabalável. Inabalável. Isso para mim é desfrutar de uma vida de satisfação no Senhor. Por isso que a palavra diz, né, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, ou seja, viverão assim. Serão pessoas inabaláveis, não importa a circunstância, aquela pessoa permanece a mesma, sorrindo, amando, sendo generoso, louvando, orando, tendo comunhão com Deus. Isso é glorioso demais. E é isso que eu e você somos convidados a viver. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Nós não somos mais filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. A semente de Deus permanece em nós. Então que eu e você possamos viver e revelar essa vida de justiça que Jesus Cristo conquistou para nós. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua exortação, obrigada pela tua correção, obrigada pelo teu encorajamento, porque o Senhor nos encoraja, alimenta a esperança, a nossa fé, a nossa alegria. Obrigada por isso, Pai, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. A minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder e possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida, essa vida de justiça, compreendendo que nós somos nascidos do Senhor, somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus. A sua semente está em nós, que eu e os meus irmãos compreendamos isso e possamos deixar que o nosso coração seja um terreno fértil para que essa semente cresça, se desenvolva, flua em nós e seja revelada através da nossa vida prática, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nos nossos afazeres, em tudo. Que a vida que o Senhor conquistou para nós seja revelada, manifestada através de nós, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.